nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és santo. Eu cantarei da bondade de Deus, tua doce voz que me guia ao meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és santo, tão bom, com todo o fôlego que tem. Da bondade de Deus, és fiel em todo o tempo. Quero ouvir a voz de vocês. Estão todo mundo triste? Cadê o pessoal? Tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. E me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Amém. Força e vitória. Quero ouvir a voz de vocês junto com a gente. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas não te peço,
livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Amém. Amém. Convido ainda vocês a permanecerem em pé. Pedir que minha mãe fique aqui ainda. Essa é a música que representa bem minha mãe, né? Nada poderá me abalar, porque ela sabe de onde vem a força dela. Vem de Jesus. Porque foram muitas batalhas, foram muitas coisas na vida. São 60 anos, né, mãe? Ixi, mãe, agora deu vontade de chorar. Eu vou parar aqui. E realmente foram muitas lutas. E como disse o pai, né, uma vez que ele não estava bem na sanidade, disse que a senhora é a mulher dos 3 corações, né? Ele disse, aquela mulher, por tudo que eu fiz, podia ter raiva de mim. Mas ela que me salvou aqui no dia que eu estava engasgado. Se não fosse ela, eu tinha morrido. Aquela mulher não tem um coração, não. Aquela mulher tem 3. Ele não estava muito bom nesse dia, né? Mas, assim, tinha ingerido uns golezinhos, mas é verdade. É a mulher dos 3 corações, é coração valente. E são 60 anos para demonstrar essa força. Mas, como diz a canção, não veio dela, foi Deus que deu essa vitória para que esse momento fosse possível essa noite. Amém? E eu quero convidar aqui a irmã Francisca, que ela está me devendo uma oração. Que ela ficou de fazer uma oração. Ela fazia 10 anos que ela dizia que um dia que não veio a hora vir nessa casa para orar pela minha conquista da casa. Aí o ano passado, na culto de ação de graça, ela não pôde estar porque estava adoentada. Mas hoje ela está e vai orar, aproveitar novamente, reforçando a bênção, né, de anos, irmã. E aproveitar e orar por essa amiga aqui também que está ao seu lado aqui. Vamos fechar os olhos e agradecer ao nosso Papai do Céu. Boa noite. Vamos fechar nossos olhos e orar. Nosso Senhor Jesus. Pai querido, maravilhoso Pai, Criador do céu e da terra, estamos aqui, Senhor, neste momento tão especiais, Senhor, para te agradecer, meu Deus, pela a data tão maravilhosa que tu desse a nossa irmã Fatinha, meu Deus. Amém. Que o Senhor venha abençoar ela, meu Deus, cada dia mais, meu Deus, porque tu sabes, Senhor, a pessoa que ela é, meu Deus. É uma pessoa alegre, é uma pessoa de uma mulher de oração. Que o Senhor esteja, meu Deus, todo momento da vida dela, meu Deus. Que o Senhor não, a gente sabe, Senhor, que tu não esquece de nenhum de nós, meu Deus. É por isso que a gente está aqui, meu Deus, para te agradecer por tudo, meu Deus, pelo livramento, pela tua bênção, pela tua misericórdia, meu Deus. Que o Senhor venha dar muitos e muitos anos esta data tão maravilhosa para ela, meu Deus. Amém. E para cada um de nós, meu Deus. Venha abençoar quem está aqui, aqueles que não puderam vir, mas eles sabem o motivo de cada um. Que o Senhor venha dar uma ótima noite a cada um, meu Deus. Venha abençoar também as crianças. Venha abençoar todos, meu Deus, que teus filhos, meu Deus. Eu quero também te pedir, meu Deus, que o Senhor abençoe meu esposo nesta noite, que ele foi para Santa Cruz. Que o Senhor leve ele em paz e traga ele em paz, meu Deus. Quero te pedir também, Senhor,
Ver uma amiga minha que está em Santa Cruz, que ela mora em Santa Cruz, que ela perdeu a visão dela, meu Deus. Que o Senhor possa chegar lá, fazer uma visita a ela, meu Deus. Porque, Senhor, a gente sabe que a palavra do médico não é a tua, meu Deus. Que a tua palavra é verdadeira, meu Deus. Porque só tu é quem pode, meu Deus. Dizer uma palavra e ficar naquilo, mas a gente sabe que o teu poder é um Deus de milagre, meu Deus. Abençoar também a minha família, abençoar meus filhos, os que estão em casa, por perto, os que estão por longe, que o Senhor visita cada um deles, meu Deus. Vem abençoar também o pastor Gilvan, que ele é uma pessoa tu sabe, Senhor, que é uma pessoa de ouro, uma pessoa de bem, meu Deus. Que o Senhor abençoe ele cada dia, meu Deus. Que ele hoje está aqui na casinha dele, que era o sonho dele, meu Deus. E com a tua bênção, com a tua misericórdia, ele está aqui. Esse é meu pedido, meu Deus, e meu agradecimento. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor, amém. Deus seja louvado. Estamos comemorando hoje o aniversário de Fátima. Daqui a pouco eu vou fazer uma pequena homenagem a ela. Mas agora vamos agradecer de uma forma, através do louvor ao nosso Senhor, por estarmos aqui presentes, por termos a vida, porque esse é o bem maior que temos aqui. E vamos louvar. Vocês possam meditar na letra desse louvor. Um louvor muito bonito. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. É a vida. Viva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, para honrar o teu nome, Senhor. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Teu nome, Senhor, para honrar o teu nome, Senhor. Somente a Ele toda a honra e toda a glória. Eu acredito que vocês conseguiram observar que essa canção é uma oração, né? Eu quero ser, Senhor, um vaso de um instrumento. Qual é a função de um vaso, né? É carregar as coisas. É algo que carrega os objetos. Ele é um meio. E eu quero ser um meio também que Deus pode me usar para abençoar pessoas. E eu acredito que é isso que, quando a gente vem fazer um culto desse, a gente pensa assim em relação à mãe, que leve a mensagem de amor e esperança, que venha inspirar outras pessoas. Amém? Ainda vamos ter mais um momento de homenagem. Eu vou aqui ler uma pequena homenagem. Eu quero sua presença aqui, viu, Fátima? A vez passada eu quase perdi esse papelzinho, que era parecido com esse, né? E ia complicar, mas está aqui, eu guardei bem guardado.
Eu só peço uma coisa a vocês. Tenham atenção. Tenham atenção para não se perder na história que eu vou contar. Quem conhece Coronel Ezequiel aqui? Quase todo mundo, né? Até eu que não sou daqui conheço. Coronel Ezequiel. Vou começar por lá. A cidade de Coronel Ezequiel. Coronel realmente eu não conheci não. Não foi do meu tempo não. Mas vamos lá. Coronel Ezequiel, a cidade. Existia lá naquele município Sítio do Riacho. Não sei se alguém já ouviu falar desse sítio. Sítio do Riacho. E lá existia um cara chamado Damião Borges da Silva. Damião Borges da Silva. E existia uma senhorita chamada Joaquina. Prestem bem atenção, Joaquina. Eles se casaram e desta união nasceu Júlia Ana da Conceição. Vejam bem, desta união nasceu Júlia Ana da Conceição. Gravem esse nome. Mais ou menos pela mesma época, lá pela região de Currais Novos, havia um outro casal. Um cara chamado Antônio Amarante e uma senhorita chamada Ana, Dona Ana. E dessa união, eles se casaram, e dessa união nasceu Manuel José de Lima. Vão gravando os nomes e a história. E o que esses casais têm em comum? Nas andanças da vida, veja o que acontece com essas duas crianças. Júlia Ana da Conceição e Manuel José de Lima cresceram e tiveram suas vidas ligadas um ao outro, ou seja, se casaram. Percebam que mesmo como a mão de Deus pode mover, traçar e unir caminhos tão longe. Pois é. Enquanto isso, mais ou menos também pela mesma época, já nessa época agora, não se percam, lá na divisa de Cuité com Japi, lá na divisa de Cuité com Japi, no sítio Barradão, havia um outro casal por lá. O cara se chamava Manuel Ferreira da Silva e uma senhorita com o nome de Rosa Batista. Eles se casaram e mais uma vez temos aqui dois casais que teriam suas vidas ligadas. Júlia Ana da Conceição e Manuel José de Lima, aqueles duas primeiras crianças que eu falei, tiveram uma filha. E aquele outro casal do sítio Barradão, não é Barradão como é o nome? É isso aí. Da divisa de Cuité com Japi, também tiveram um filho. E essas duas novas crianças cresceram e tiveram suas vidas unidas. A menina se chama Josefa Júlia, que está presente conosco aqui. E o menino Antônio Lulu, que já partiu para o encontro de Jesus, deixando saudades em todos nós. E dessa união, entre outros filhos, nasce Maria de Fátima Lima de Silva, nossa homenageada da noite. Parabéns, Fátima, que vem até aqui. Queria te agradecer por tudo. Que você continue sendo essa pessoa tão especial para todos nós que estamos aqui, eu tenho certeza disso. A pessoa que me acolheu na família, assim, de forma que eu não tenho como descrever aqui. Para quem não me conhece, sou a esposa de Givanei, a filha mais velha dela. E é isso, era a homenagem que eu tinha para ela, que felicidade na sua vida, você é uma pessoa que merece, uma guerreira na vida. Para quem te conhece sabe disso. Parabéns. Ai, antes tu me fez chorar, né? Mas
quero agradecer a todos, né? Antes de mais nada, enquanto começa aqui, eu quero agradecer a vocês todos pela presença de vocês. É uma honra ter todos aqui, né? Junto. Como os meninos falou, é muita luta, mas sem luta não tem vitória, né? E Deus tem me concedido muita vitória. Eu sou grata a Deus por tudo. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. Temos mais uma canção agora.
Eu gostaria de meditar essa noite. A gente não pode passar batido nesse momento sem meditar na palavra de Deus. E o texto que a gente vai fazer a leitura é do capítulo 12. Sofia vai projetar aí para vocês já podem ver. Vocês estão vendo aí? Capítulo 12 de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E lendo do versos 1 ao 3, tem um texto bem significativo, que é um dos primeiros personagens importantes da Bíblia para a história do povo de Deus, que o nome dele era Abraão. É da descendência de Abraão que vai ter origem o povo de Israel, né? Esse povo que até hoje vocês vêem na internet, né, falando dele, certo que num contexto não muito agradável hoje em dia, né? Porque estão em cenários de guerra, né? Vivenciamos muito isso. Mas era o povo de Deus, escolhido de Deus, a partir da descendência desse homem que eu estou falando para vocês. Como era o nome dele? Abraão. Ó. Já é uma dica para botar no filho de vocês, quem tiver aí preparando aí para ter filho aí, ó. É uma boa ideia. Então, o que é que Deus disse para Abraão quando ele chamou Abraão para ser o pai dessas nações, desses povos todos? Abraão quer dizer pai das nações, né? Depois ele se tornou pai da fé. Gênesis capítulo 12, 1 a 3. Nesse texto aqui do capítulo 12, nós temos aí o chamado de Abraão. E disse Jeová, ou disse Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. O interessante é que Abraão, ele não era, vamos dizer assim, o que nós podemos dizer, cristão. Ele não era do povo de Deus. Não, ele era de um povo pagão. E mostrando que Deus, ele chama qualquer um. Ele chamou um gentil. Desde que aquele que esteja disposto a servi-lo, a ser uma bênção na vida de outra pessoa, Deus tem um projeto e tem um plano, como também tinha na vida de Abraão. E observe uma coisa bem interessante. Abraão saiu da terra e diz que não foi esse ato de sair, porque aí seria computado como obra, que fez com que Abraão, então, se tornasse esse homem de Deus que se tornou. Não, não foi o ato, não foi a obra, mas a fé. Você já imaginou sair de um lugar, de uma terra desconhecida, para uma terra que nunca viu, por meio de um povo distante, deixar seus parentes, deixar sua família? Eu já fui para o Goiás, vocês acham que... Vocês veem assim, né? Eu trabalhando como professor, vocês acham que eu não trabalhei no pesado, mas já trabalhei no pesado, vocês sabem disso, né? E eu tive essa experiência de sair do meio da minha parentela, do meio do povo que eu conhecia, que eu convivia. Não é fácil, gente. A gente está no meio de gente que você não conhece. O bom é que lá no Goiás você encontra muita gente aqui que é parente, aí vocês ficam, a gente fica o quê? Se consolando um com os outros. Nós temos aqui Romário, por exemplo, já foi trabalhar longe, né, Romário? Muito tempo, lá no Rio, e acredito que tiveram outras pessoas que foram. É fácil, Romário, ficar longe da parentela? Não é, né? E Abraão partiu para não mais voltar para um lugar distante, por meio de um povo que ele não conhecia. Isso ele deu um passo de quê? De fé. E a Bíblia diz que a fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de coisas que se não veem. Abraão deu um tiro, como aquele ditado popular, no escuro. Porque a fé é isso, é saltar nos braços de Deus no escuro. Igual alguém que salta diante de um incêndio ou de um momento assim, de um acidente. O bombeiro chega para ele e pede para ele saltar do prédio no escuro, sem saber se o bombeiro está lá. Ele vai utilizar de quê? De fé, porque ele não está vendo o bombeiro, ele vai só confiar. E foi isso que Abraão fez. Ele foi para o desconhecido, coisas que esperavam por ele, mas não sabia o que ia acontecer, com quem ele ia conviver. Então Abraão foi pela fé. E aqui há uma grande mensagem bíblica. Se a gente pudesse resumir o evangelho hoje, nessa pregação, está resumida para vocês. É que a salvação não é pelas obras, nada que você faça.
Não está justificado no ato dele sair, dele caminhar, dele andar longas jornadas, fazer uma peregrinação, né, daquela terra lá de Ur dos Caldeus até a terra de Canaã. Não, não está nisso daí. Está na fé, na confiança que ele teve na palavra de Deus, de sair do lugar onde estava e caminhar para um lugar que ele não conhecia. Isso é fé. E todos aqueles que querem se chegar a Deus e obter a salvação de Deus, não precisa de obra, não precisa de caminhar para longe, não precisa de peregrinação. Ele precisa dar um passo de fé, como Abraão fez. Mas a história de Abraão não termina aqui. Isso é um grande passo de fé. Mas você sabia que Abraão não poderia ter filhos? Sara, sua esposa, era estéril. E aqui Deus faz a promessa. Não se preocupa, Abraão. Eu vou te dar um filho. Tu serás pai de grandes nações. A tua descendência será inumerável, igual às estrelas do céu. Isso numa visão, Deus fala em outro momento. E você não poderá contar. Ou seja, para alguém que tinha uma esposa, que não podia ter filhos, Deus dizer o quê? Que ele ia sim ter filhos e que ele seria pai de uma grande nação, que a descendência dele seria inumerável. Mais uma vez Abraão demonstrou o quê? Sua fé. Ele confiou novamente. Amém? E onde é que eu quero chegar para esse momento de hoje? Quando Abraão recebe essa promessa de Deus, de fé, Abraão, a ele é prometido o quê? Fazer uma grande nação. Mas ele diz assim, ó. Desde o momento em que ele sai lá da terra dos caldeus para a Canaã, que ele dá esse passo de fé, já havia uma promessa de dele surgir uma grande nação. Se você pensar, o Brasil é muito jovem. Se você andar pela cidade hoje, você não conta a multidão de gente que tem nas cidades, mas só faz 500 anos que o Brasil existe. Então, em 500 anos, como a população do Brasil multiplicou, não é isso? Estava vendo alguns documentários. A cidade de São Paulo começou com uma vilinha bem pequena. Menos de 150 anos é que começou aquela multidão de pessoas que tem lá em São Paulo. Então é muito fácil multiplicar, né? Quem imaginaria que de um grupo de portugueses que vinham de Portugal, juntando com alguns povos originários aqui, haveria uma descendência tão grande como um país como o nosso. Gigante. Né? E os africanos depois que vieram, e também outros imigrantes. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte. De um só, se a gente for voltar aqui para 1911, quando estava fazendo aquela capela aqui de São Sebastião, só tinha o quê? Uma fazenda, poucas pessoas, não tinha família de Hilda, não tinha família de Vanusa, não tinha quase ninguém, olha a multidão de gente. Então sempre tem uma origem. O que eles fez aqui hoje foi trazer a história dos descendentes de mãe lá do passado, de alguém que veio de um sítio lá de Coronel, nem cidade tinha. A própria Josefinha não se recorda da parte da família mais do lado da mãe, mais do pai. Não, do lado do pai, né, Josefinha? Não se recorda muito. Mas teve uma descendência, teve uma origem. A família de Ivan Antônio, ele não está aqui para contar quem era, por isso que faltou nomes aqui. Josefinha só pôde contar para a gente a partir dos pais. E de lá veio uma descendência. E hoje, dessas famílias que se uniram lá no passado, está aqui, ó, a quantidade de gente aqui. Então, olha só o que é que ele diz assim. Farei de ti uma grande nação e abençoarei e engrandecerei teu nome. Se tu uma bênção. Agora, presta atenção. A gente teve o aniversário da minha avó, ela está ali dentro, 107 anos. E eu estava pensando dela, né, e meu avô, aquela quantidade de pessoas de neto, bisneto, e agora tataranetos, né? A quantidade de pessoas, a quarta geração, que é pôde reunir num momento só. E hoje essa história se repete. E a gente pode entender, a partir de aqui, que mãe recebe a mesma promessa de Abraão. A mesma orientação, Maria de Fátima. Se tu uma bênção. Olha aí.
E aí a pergunta que se faz, tem sido a senhora uma bênção nessa família? Porque ele diz aqui, ó, eu farei de ti uma grande nação, olha a promessa, um grande povo da tua descendência, te abençoarei grandemente o teu nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem, e por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. O teu testemunho, a tua vida, o teu exemplo, a tua maneira de servir as pessoas vai abençoar. E hoje esse convite que Deus fez para Abraão, ser tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias dessa terra, é uma promessa para Abraão, mas é uma promessa para Maria de Fátima. E quando eu estava pensando nesse texto, para refletir, eu dizia, o que é que eu vou falar? E Josinha me deu a luz, naquele momento, fale do quanto uma pessoa pode ser uma bênção na vida de outras pessoas, porque Maria de Fátima é uma bênção na vida de muita gente. Dos que estão aqui, com certeza já foi abençoada por ela em algum momento. Nem que tenha sido para emprestar o cartão. Eita, né? Mas foi uma bênção. Josefinha, quantas viagens mãe deu com ela para Natal, para consultas e quantas outras coisas minha avó precisa dela. Quantos de nós dos filhos precisou de mãe para segurar a peteca quando, no meu caso, né, a Sara nasceu e ela teve que cuidar muitas vezes. E mãe não foi só cuidar de gente. E eu acredito que alguém aqui que está aqui sabe que ficou no hospital não foi só para pessoas da família, mas pessoas que não foram. Então, quando nós somos chamados por Deus, claro que nós somos chamados e temos que exercer a nossa fé e dar o passo de fé, mas nós somos chamados para ser bênção, somos chamados para abençoar pessoas. E onde você for, na profissão, seja numa cozinha, se é cozinheira de um departamento, você tem que ser uma bênção, abençoar você com aquela comida. Se você foi chamado para ser um empresário, se você foi chamado para ser um pintor, Romário, você tem que ser uma bênção. E abençoar pessoas com o seu trabalho. E isso também é viver o evangelho. Isso também é pregar. Lutero disse, se você for um sapateiro, seja o melhor sapateiro. E com isso honre a Deus, tão quanto um pregador que prega a palavra de Deus. Ah, mas porque eu não sei pregar. Mas naquilo que você sabe fazer de melhor, seja uma bênção. Abençoe pessoas. Porque tem gente que nasceu para travar as coisas. Tem gente que nasceu para dificultar uma repartição pública. Tem gente que, se não puder ajudar, também fica atrapalhando para não dar certo. E você não pode ser assim como cristão. Onde você for, você tem que abrir caminhos, abrir veredas. Você tem que facilitar. Você tem que servir as pessoas e abençoar as pessoas. Se você não puder ajudar, também não atrapalha, mas tem que ser uma bênção. Neide como contadora, todos aqui que exercem uma profissão, você como dona de casa, tem que ser uma bênção para os seus filhos, mas nunca algo para dificultar a vida do outro, mas para ajudar o outro a vencer na vida, a conquistar os seus objetivos e os seus sonhos. Como eu disse, se você não puder ajudar, também não atrapalhe. Eu me lembro de um pensamento de um palestrante, foi até Neide que me indicou, eu tenho esse CD até hoje. Lembra? Professor Gletz. Acho que é esse mesmo. E na palestra ele diz, o dia mais importante, o momento mais importante é o hoje. A pessoa mais importante é a pessoa que está ao seu lado. E a coisa mais importante da vida é fazer essa pessoa que está ao seu lado feliz. Ser tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você é capaz de fazer o outro feliz? A pessoa que está ao seu lado, o seu filho, a sua esposa, o seu esposo. Você é capaz de fazer o seu vizinho, o seu colega de trabalho? Ou você está puxando o tapete dele? No seu trabalho, Janeiro, que você serve as pessoas, você tem sido uma pessoa que, por meio do seu trabalho, tem abençoado pessoas, tem sido você uma bênção. Essa é a reflexão que eu trago, não estou acusando ninguém. É para a gente refletir e pensar que onde eu estou, eu posso ser uma bênção. E a partir do meu exemplo, do meu testemunho, as pessoas serem abençoadas.
sabe, como árvores. O texto, a Bíblia fala, eu não tenho esse texto aqui, que as pessoas vêm até nós como os pássaros vêm e são alimentadas por nós, são abençoadas pela nossa vida. Que sua vida seja a vida de exemplo para outras pessoas, assim como essa guerreira, essa mulher que está aqui hoje sendo homenageada de 60 anos. São 60 anos para abençoar pessoas. Quem atravessou no caminho dela, igual um rio, né? Que quando passa por meio de uma vegetação, se ela estiver seca, ela vai ficando verde novamente, reflorescendo. Então eu sei que quem passou no caminho de mãe, de alguma forma, recebeu essa bênção. Foi reanimada por um conselho, né? Por uma palavra, por um abraço. E é assim que você também tem que ser. Viver uma vida inteira, olhar para o passado e dizer e perguntar, 60 anos eu fui útil em alguma coisa? Em quem eu tenho abençoado? Eu abençoei alguém? Que seja essa reflexão. Essa reflexão é para a mãe que tem 60 anos, não é para você que fez 40 esse ano, fez 20. Faça essa reflexão. O que é que eu tenho sido para as pessoas? Bênção, ponte. Ou tenho sido um chão escorregadio para as pessoas tropeçarem? Que diga a Deus, Deus, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser uma bênção na vida das pessoas. Deus abençoe vocês. Convido já aqui Gilvaneide, minha mãe, de novo. E também Gilvanildo para cantar uma canção que vocês todos conhecem. Usa-me. E ela sintetiza bem o que nós falamos essa noite. Sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que me se ache só a ti. Usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Quero ouvir vocês. Como abrigo no deserto, como flecha que
Permaneça em pé, a gente está encerrando. Vou ficar aqui com a mãe. Vamos orar. Peço que vocês façam assim, ó, apontando para a mãe, ó, abençoando ela. Todos nós. Santo Deus, maravilhoso Pai, que as bênçãos recaiam muito, muito mais na vida dessa mulher guerreira. Muita saúde, muita força, para que ela continue ainda com essa vitalidade, de sempre à frente de tudo, na família, resolvendo os problemas. Às vezes muitos de nós, os filhos já cansados, mas ela lá, bora, nós não devemos parar, e trazendo força. Que ela possa ser essa bênção, trazer sempre com ela o canto do pássaro, né? Para abençoar pessoas. É isso que nós oramos, Senhor Deus, dizendo que nós agradecemos a Ti pela mãe que nós temos, por essa matriarca, que por meio dela nossa família tem encontrado muitos orientação, sabedoria, por isso estamos aqui, bem encaminhados, né? Porque tivemos uma educação, fomos abençoados com a educação que ela nos deu. E é isso, Senhor, que nos torna gratos por esse momento, nos traz até aqui. Assim como muitos outros que também se encontram aqui, para agradecer e celebrar a vida dela. É isso que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Agora façam assim, recebendo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus possam seguir com todos essa noite, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos e obrigado por esse momento tão especial de celebração.